Olá, começa agora mais um episódio do Momento Brasil, uma produção coletiva da TV UFG e da Rádio Universitária. A proposta do programa é discutir o atual cenário social, político e econômico brasileiro. Depois de uma semana e 4 episódios, fechamos aqui com o programa de hoje, esta série, que é uma série especial do Momento Brasil. Nos episódios passados, você pôde acompanhar debates sobre os impactos da PEC na economia, na educação e também na saúde. E pôde acompanhar ainda uma discussão sobre a reforma do ensino médio, que é uma proposta do governo. Os aspectos jurídicos da PEC, nós vamos falar sobre eles hoje, a partir de agora. Acompanhe. Para discutir as questões jurídicas da PEC 55, o Momento Brasil de hoje recebe André Bastos, professor de Economia da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Recebe também Aldo Arantes, advogado e ex-deputado constituinte. Olá, sejam bem-vindos. O Momento Brasil agradece a presença de cada um de vocês. Tudo bem, Aldo? Tudo bem. Professor André. Muito bom, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar esse bate-papo com a seguinte indagação. Como foi o processo de elaboração da Constituição brasileira, Aldo Arantes, você que esteve lá? Olha, antes de mais nada, eu queria cumprimentar você, Roberto, ao André, e queria, antes de entrar no mérito e responder a sua pergunta, dizer que eu quero aqui manifestar minha total solidariedade à justa luta da juventude brasileira contra a PEC em defesa da educação e da saúde pública. Essa é a luta fundamental. E quero também manifestar minha indignação pelo assassinato de um estudante da UFG por um pai que evidentemente deve ser um homem absolutamente descontrolado, mas com a posição ideológica que reflete os tempos difíceis que o país está vivendo. Por sinal, tivemos esses dias também a invasão da Câmara dos Deputados por um grupo fascista. Então, acho que é diante desse quadro grave que nós enfrentamos. Mas, respondendo à sua pergunta, na verdade, a Constituinte ela foi um marco importante no processo de democratização da sociedade brasileira. Como se sabe, quer dizer, a luta que se fez contra a ditadura militar colocou como um dos objetivos centrais a elaboração de uma nova Constituição. Já que o golpe rompeu com o Estado Democrático de Direito, havia que se elaborar uma nova Constituição através da Constituinte. E um testemunho que eu sempre dou acerca da Constituição e da resultante do trabalho constituinte é de que se analisasse a Constituinte do ponto de vista da sua composição política e social, a conclusão seria altamente conservadora. Tanto assim que logo no começo, na discussão do regimento interno, se constituiu o chamado Centrão. O que se fala Centrão hoje se inspira no Centrão da Constituinte, que era um setor conservador em que a direita, na Constituinte, conseguiu atrair o centro. O que é que aconteceu? É que o Departamento Intersindical de Assistência Parlamentar, o DIAP, ele resolveu dar nota para todos os constituintes, né? De 0 a 10. Vários parlamentares do governo tiraram um 0, entende? Infelizmente, eu tirei 10, em defesa dos direitos dos trabalhadores. E essas notas, elas foram veiculadas no Brasil inteiro. Isso desencadeou um processo muito grande de pressão sobre a Constituinte. Simultaneamente a isso, tinham as emendas populares. O Congresso era, digamos assim, tinha uma presença muito permanente de diversos segmentos da sociedade. Então, eu considero, e essa é a avaliação de quem participou no processo, que a pressão da sociedade foi determinante para se conseguisse uma Constituição, que evidentemente ela não é a Constituição que resolva todos os problemas, mas é uma Constituição que atende questões fundamentais no terreno da democracia, da conquista de direitos econômicos, sociais, etc. Tanto assim que há pouco tempo atrás foi elaborado um manifesto de grandes juristas que eu tive, digamos, a honra de ajudar a articular, cujo título desse manifesto é o seguinte: quem trai a Constituição, trai a pátria.
que é exatamente uma palavra do presidente Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição brasileira. Eu acho que isso é uma lição para nós nesses dias, em que o golpe que se implantou no país, na verdade, foi exatamente a Constituição foi rasgada. E rasgar a Constituição, nos dizeres de Ulisses Guimarães, é trair a pátria. Evidentemente que, e assim, para que nós possamos entender o processo constitucional, a Constituição é a lei maior do país. Ela traz as diretrizes legislativas, as diretrizes, a regulamentação geral, vamos dizer assim. Mas a Constituição, ela requer que essas diretrizes sejam regulamentadas. E nós temos aí uma série de PECs, uma série de coisas que não foram feitas nesse período que precisavam ser feitas. Como é que o senhor analisa isso? Ou seja, a Constituição já foi muito emendada. Na verdade é o seguinte, a Constituição, ela é considerada, o Dalmo Dall'Ari, que é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, considera a Constituição brasileira como uma das mais avançadas do mundo, porque ela incorpora em toda a sua plenitude os direitos e garantias individuais e os direitos humanos, na sua concepção maior, que incorpora não só os direitos individuais, os direitos coletivos, né, os direitos econômicos, sociais, culturais, etc, etc. Ou seja, é uma concepção de Constituição bastante avançada. Agora, essa foi resultante daquele momento, daquela correlação de forças. Então, o que acontece é que, na medida em que evoluiu, quer dizer, setores conservadores procuram barrar o aprofundamento daquelas conquistas. Essa é a questão de fundo. As PECs são exatamente mecanismos para tentar exatamente esvaziar a Constituição do seu conteúdo democrático. Tanto assim que uma das medidas colocadas em práticas pelo governo Fernando Henrique Cardoso foi exatamente a chamada reforma do Estado brasileiro, que implicava em inúmeras PECs que afetavam não só direitos e garantias individuais, como a soberania nacional, como diversos aspectos. Hoje também essa questão está aí. Mas não só o problema das PECs, também, na verdade, a concretização da Constituição ela se faz através de projetos de lei, né? E, na verdade, também vários projetos de lei, várias reformas estruturantes não foram realizadas. Isso aí envolve uma questão pela qual eu estive muito envolvido, Roberto. Eu fui representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, que tinha a OAB, a CNBB, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Plataforma dos Movimentos Sociais, a CUT, a CTB, a UNE, a CONTAG, etc., defendendo um projeto de lei. Entende? Esse projeto de lei trazia uma questão fundamental, que era o fim do financiamento de campanha por empresa. Por quê? O financiamento de campanha por empresa é o canal da corrupção eleitoral e também ele propicia uma representação parlamentar distanciada da sociedade. Então essas questões todas estão colocadas, têm muito a ver com a conjuntura que o país está vivendo, inclusive com a discussão da PEC. Daqui a pouquinho a gente vai adentrar a questão da PEC. Professor André Bastos, como é que o senhor analisa, em linhas gerais, alguns dos pontos que o nosso convidado colocou e como é que o senhor vê a questão da revisão da Constituição? Não faz parte da democracia rever? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, deputado Aldo. Em primeiro lugar, a gente coloca uma frase aqui que o meu debatedor encontrou, de que é uma Constituição que inclui direitos sociais, econômicos, direitos humanos, e que inclui, no âmbito desses direitos essenciais, uma série de outros dispositivos que estão dentro da Constituição que precisam, de tempos em tempos, ser reformados, né? Sejam reformas, porque a conjuntura impede a gente de fazer, cumprir o que está escrito lá, ou seja, porque simplesmente a sociedade mudou de opinião. O mecanismo de um país que encontrou como Constituição um texto tão abrangente e tão garantidor de direitos é a PEC. É inevitável que uma Constituição grande seja mais reformada do que uma Constituição pequena, né? Então, se a escolha do mecanismo vai ser um projeto de lei complementar, se a escolha do mecanismo vai ser uma proposta de emenda à Constituição, é uma questão que cabe a nós, como entes representados lá no Congresso Nacional, decidirmos, com o auxílio do Poder Judiciário, dos juristas, dos economistas que vão trazer aqui, eu espero poder contribuir hoje, com uma visão de que nem todas as normas estáticas que estão na lei vão ser garantidas ao longo do tempo. A dinâmica da sociedade traz
como traz para uma família, traz para um Estado, imperativos de ordem conjuntural, imperativos de ordem transitória, que, quando encontram um obstáculo na PEC, exigem reforma. Roberto, eu gostaria de pontuar uma questão, se for possível. Claro. Você disse que a emenda constitucional, a modificação da Constituição é democrático. De fato é. Mas existem regras. E ser democrático significa levar em conta a opinião da sociedade. Essa PEC não foi discutida pela sociedade, pelo contrário. O Senado Federal fez uma pesquisa em que mais de 95% do povo brasileiro é contra essa PEC. Por quê? Ela congela os recursos destinados à saúde e à educação. Então, fazer reformas da Constituição é possível, mas fazer falsas reformas para reduzir direitos, isso é inaceitável. E como é que se explica o fato de não ter havido um debate mais aprofundado e ter uma pesquisa que aponta que 95% do povo já se coloca contra? Porque os meios de comunicação estão discutindo. O que não houve a discussão foi exatamente da proposta. A proposta está sendo levada em conta sem exatamente considerar essa opinião da sociedade. E de que forma que a sociedade poderia manifestar, do seu ponto de vista? Ela poderia se manifestar. Aliás, teria que ser havido uma discussão antes de apresentar a PEC. Né? Ou seja, se quer fazer uma emenda constitucional, um conteúdo democrático, você, antes de apresentar, você tem que ouvir a sociedade. Na verdade, ela veio como um fato consumado, uma tentativa de impor. E essa manifestação da sociedade é uma reação no sentido de dizer, não queremos essa PEC. Professor André, o senhor concorda com esse ponto de vista? É necessário discutir mais? Ou... Em primeiro lugar, eu não estou a par dessa pesquisa que indica 95% de rejeição. A última informação que eu via trazia um resultado bem mais equilibrado, né, na casa de uma divisão próxima de 50% ou 60%, inclusive favorável ao andamento. De onde é o dado que o senhor traz, 50%? Inclusive, acho que se eu não me engano, a última pesquisa Ibope. Mas podemos conferir, o próprio espectador pode evitar que a gente entre aqui num debate de números, as quais não temos em mãos, perfeitamente, né, para formar a sua própria opinião. De uma forma geral, eu não concordo com esse argumento de que não houve um debate. Um debate está acontecendo e a sociedade cobra cada vez mais um andamento legislativo mais rápido dos seus processos, das suas ideias. Mais do que isso, o fato da PEC estar andando da forma como está andando é resultado, sim, de pressão popular. A gente não pode esquecer que teve pressão popular, teve resultados legislativos que determinaram o impedimento de uma presidente por descumprimento de leis. Isso não é discutível. Isso pode ser discutido no foro judiciário, isso pode ser discutido no STF e com o seu respectivo ambiente político. Eu gostaria de discordar do André. Eu acho que é importante o debate. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora e a gente volta com o debate. Eu gostaria de pontuar porque ele levantou exatamente que houve medidas de caráter democrático que foram levadas em conta a opinião popular. Gostaria de me manifestar, sobretudo em relação ao impeachment da presidente Dilma. Voltaremos falando disso. O Momento Brasil faz um rápido intervalo e a gente volta aqui com os nossos convidados. Em um instante só, não saia daí. O Momento Brasil está de volta com uma discussão sobre os aspectos jurídicos da PEC 55. No episódio de hoje, recebemos em nosso estúdio André Bastos, professor da Faculdade de Economia e Administração em Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, e o advogado Aldo Arantes, que também é ex-deputado constituinte. No bloco anterior, nós falamos aqui de aspectos relativos ao processo de impeachment que apareceu aqui. Aldo. Não, eu gostaria de primeiro dizer que a referência que eu fiz à pesquisa é a pesquisa feita pelo Senado Federal. Então, é o Senado que está discutindo essa matéria. Ele colocou no site do Senado, ouvir a opinião da sociedade sobre o que ela achava da PEC. Esse é o resultado. Então, essa é a fonte. Outra questão que foi dito aqui pelo André, que, afinal de contas, as leis são elaboradas e vivemos um processo democrático. Eu diria, que processo democrático é esse em que há um monopólio completo dos meios de comunicação? Em que você, no processo de impeachment, você não tinha uma televisão favorável, não é ao Lula ou ao Dilma, mas há um projeto que retirou o país da miséria, que colocou o país num outro patamar, que tirou 50 milhões, 30 milhões de brasileiros da pobreza,
que resolveu, que deu atenção à educação, que avançou aqui na solução da Universidade Federal de Goiás, que eu sou goiano, frequentava, dei muitas conferências aqui, a universidade estava praticamente destruída. Hoje eu entro aqui, é uma outra universidade. Querem agora voltar à situação anterior. Então, na verdade, esse monopólio dos meios de comunicação, essa tentativa de impor um discurso único, despolitiza a sociedade. Não existe democracia sem o contraditório. A TV universitária está estabelecendo o contraditório. Eu quero saber quais são os grandes meios de comunicação que possibilitam esse contraditório. Não há contraditório, há um discurso único, a tentativa de convencer as pessoas. E no caso do impeachment, não houve crime de responsabilidade. Eu fui constitucional, fui membro da Comissão de Constituição e Justiça. Todos os grandes constitucionalistas brasileiros dizem que não houve crime de responsabilidade. Na verdade, há uma tentativa de manipulação da opinião pública que tinha um objetivo político. O objetivo político era exatamente liquidar com o projeto de desenvolvimento em função dos interesses do grande capital. Essa é que é a questão de fundo, não é? E tanto assim que vieram uma série de argumentos, eu não quero aprofundar disso, mas na minha opinião, na verdade, houve um atropelamento da Constituição. Esse manifesto que eu me referi, quer dizer, um em defesa da democracia e da Constituição, e outro, quem trai a Constituição trai a pátria, o conteúdo fundamental é esse. Quer dizer, quebraram, romperam, rasgaram a Constituição. Quem assina esse manifesto? Dalmo Dalário, Fábio Comparato, Gilberto Bercovitch, os grandes constitucionalistas brasileiros assinam esse manifesto dizendo que a Constituição brasileira foi rasgada. Professor André Bastos, já que apareceu o tema impeachment, como é que a gente, quando eu falo a gente, eu sempre me coloco como do ponto de vista do cidadão comum, porque também é assim que eu me sinto, não é? Tem todos esses pareceres que o senhor coloca, e por outro lado o Supremo conduziu um processo de impeachment, que foi conduzido inclusive pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê isso, André? Em primeiro lugar, só tratando um ponto aqui atrás, o mecanismo de consulta do Senado Federal, aliás do Legislativo como um todo, ele tem um formato de enquete. Ele foge àquilo que a gente entende cientificamente como pesquisa, porque uma enquete, uma pessoa pode votar uma vez, entrar num computador na casa de um vizinho e votar de novo. A gente não tem um controle de formação de amostra, a gente não tem um controle amplo de privilegiar homens e mulheres, diversas idades, diversas classes sociais para compor um resultado que seja representativo. Então, aquilo ali serve, tal como também a consultoria legislativa do Senado Federal serve, ou de qualquer outro ente legislativo, como referência. Pode surgir, inclusive dentro desses institutos internos ao Congresso Nacional, podem surgir opiniões divergentes. É para isso que eles existem, para propor soluções, leituras, pareceres diferenciados. A respeito do processo que a gente vinha comentando no final do bloco anterior, a gente não pode tratar de forma ingênua a decisão dos cidadãos. A gente não pode dizer que tal processo não foi democrático. Isso é muito autoritário, porque as pessoas estão fazendo a democracia a cada 2 anos nas urnas, as pessoas estão fazendo a democracia toda vez que saem para manifestar sua posição de um lado ou de outro, e quando esse processo de pressão popular se transforma em iniciativa, se transforma em votação, se transforma em resultado de avaliação de uma lei e vem junto com um apoio de um rito definido pelo Supremo Tribunal Federal, que teve grande parte dos seus membros apontados, como é natural, pelo presidente dos últimos mandatos, a gente tem que respeitar, seguir em frente, considerar que houve um debate democrático, sim senhor, mas botar a bola para frente. Eu acho assim, eu gostaria de pontuar, porque esse debate é muito relevante, não dá para continuar, Roberto, você vai me desculpar. Porque, na realidade, é uma certa ingenuidade isso que o André falou. Porque, primeiro que os grandes constitucionalistas se manifestaram de forma cabal, quer dizer, considerando que não houve crime de responsabilidade. Por outro lado, o seguinte, fica evidente, quer dizer, o objetivo exatamente de colocar o fim em todo um processo que o país atravessou. E mais, houve uma tentativa, digamos assim, de impor um caminho que a sociedade brasileira exatamente negou. Ele diz, não, mas a sociedade ela se manifesta de forma democrática de tempos em tantos anos. E o Congresso define em termos. Lembremos que o grande corrupto, o senhor Eduardo Cunha, na base de dinheiro, articulou uma bancada de 200 deputados que foi o agente fundamental do golpe, na base do dinheiro. Então isso não foi dito aqui. Então, esse Congresso está contaminado.
Este Congresso, ele funciona na base do dinheiro. Nós não temos condições de avançar na democracia se não retirar o dinheiro da campanha. E aí eu dou o meu testemunho. Eu representando a Ordem dos Advogados do Brasil, nós entramos com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para retirar a grana da campanha, conseguimos retirar. Mas eles tentam retornar com a grana da campanha, tentam exatamente fazer uma contra-reforma, entende? E naquele momento, os que se diziam defensores da ética votaram todos pela causa fundamental da corrupção, que é o dinheiro na campanha. Todos. PSDB, DEM, tudo a favor da grana na campanha. Aqueles partidos que se diziam que era corrupto, o PT, o PCdoB, votaram contra a grana na campanha. Então, é essa contradição que a sociedade tem que perceber. Entende? Na verdade, pano de fundo da história é a grana, é o poder econômico, são o monopólio dos meios de comunicação. É avançando nesse sentido que nós temos condições, aí sim, de fazer uma real democracia. Não uma real democracia de mentira, porque no fundo, o que aconteceu no Brasil? Um golpe brando, um golpe de forma nova, que contou com o apoio de setores do legislativo, de setores do judiciário, o legislativo manipulado pela corrupção, setores do judiciário, setores da Polícia Federal. Então, essa questão a sociedade tem que se aperceber. O que eles pretendiam? Pretendiam colocar o fim à política que garantiu o salário para o trabalhador, que garantiu saúde, que garantiu educação, que garantiu a soberania nacional. É isso que eles tentavam e agora essa reação popular é porque o SOTEM procura colocar em prática esses objetivos, que mostram, digamos, a verdadeira natureza desse golpe que foi dado. Eu perguntaria agora ao professor André Bastos, e aí eu quero puxar um pouquinho o nosso assunto para o aspecto da PEC 55, porque realmente o debate do impeachment, ele iria acontecer, é natural que aconteça, tendo em vista que o senhor foi deputado constituinte. A gente recuperou um pouquinho da história, né, do processo de elaboração da Constituição, e tudo algumas coisas que aconteceram em bastidores que o senhor trouxe aqui. Vamos para a PEC 55. Claro. Eu gostaria de ouvir o professor André Bastos. O senhor considera que a PEC é um instrumento adequado para fazer essas mudanças que o governo está propondo? Ideal seria que não fosse. Ideal seria que não houvesse, inclusive, a necessidade de legislar sobre responsabilidade fiscal. Ideal seria que a nossa democracia tivesse permitido ao povo brasileiro apontar gestores de um partido ou de outro que fizessem decisões fiscalmente responsáveis por vontade própria, por vontade da manifestação de suas bases. Mas não é. Nós temos um sistema político cuja maioria, e eu diria de forma hegemônica, dentre os principais partidos que podem alcançar a presidência da República, que não tem responsabilidade fiscal. E o fato de que a gente está discutindo agora a utilização de um instrumento tão forte como a emenda constitucional para regular a disciplina fiscal é fato decorrente do fato de que a lei de responsabilidade fiscal se mostrou insuficiente e que, inclusive, a sociedade teve que julgar um presidente por causa de um comportamento fiscalmente irresponsável. É uma pena que a gente esteja debatendo em termos de uma emenda constitucional para regular uma questão que deveria ser de disciplina de governo, né? Porque nenhum país consegue desenvolvimento amplo e talvez se a gente pode trazer até de algum país que seja mais rico para a gente, que perdeu desenvolvimento nos últimos anos, como foi o caso de Portugal, que mesmo entrando dentro da União Europeia, conseguiu ficar para trás naquele conjunto de países, constituindo uma característica de país fiscalmente responsável, que está tentando hoje, da mesma forma como o Brasil, ajustar suas contas para crescer. Eu não trouxe aqui, naturalmente não ia ficar demonstrando um gráfico, mas apresentei na Faculdade de Direito na última semana uma leitura de 20 países, todos eles de classe média, países ricos em processo de desenvolvimento, quer dizer, países ricos que estão na camada de baixo do desenvolvimento e países como o Brasil, que são países em desenvolvimento com uma renda mais alta. Existe uma relação indireta entre controle fiscal e resultado econômico. Leia-se, em outras palavras, países que ao longo dos últimos 15 anos tiveram descontrole das suas contas públicas não conseguiram grandes avanços no Índice de Desenvolvimento Humano, no IDH da ONU. Os países que conseguiram se desenvolver tiveram, sim, registro de ferramentas de controle fiscal. Isso é que é essencial que a gente vai ter que fazer a partir de agora e estamos fazendo num debate aqui. E neste sentido, o senhor acredita que a PEC, pelo que ela propõe, ela é constitucional? Ela fere em algum momento os princípios constitucionais, as diretrizes?
Olha, eu não tenho notícia, li todo o texto, inclusive encorajo todos os espectadores a entrar no site do Senado, que é onde está agora a proposta atual da PEC, e a ler. É um documento super simples, de 9 páginas, que merece ser lido por qualquer um que esteja interessado em debater com um pouquinho de qualidade esse assunto. O que a PEC faz é alterar dispositivos, 4 ou 5 ali no final da Constituição, daqueles que eram atos de disposições transitórias, né? Da forma como o Brasil ia transicionar de um governo pré-Constituição para um governo pós-Constituição. Esse instrumento, que é o novo regime fiscal, que está incluído lá dentro, ele coloca aí para 10 anos, com a possibilidade do Congresso rever para mais 10 anos depois, a disciplina dos gastos públicos com relação à inflação. Eu tenho uma crítica muito grande, que é de ter se colocado um prazo de 20 anos lá na frente, que eu acho totalmente excessivo para um país. Mas o prazo de 10 ou talvez de 8 anos, que fosse o ideal, parece uma amarra essencial para um país que está crescendo o seu nível de endividamento. Infelizmente, a notícia é essa. Nós vamos para mais um intervalo, o Momento Brasil volta e a gente continua discutindo a PEC 55 e os aspectos jurídicos em um instante só. O Momento Brasil está de volta com uma discussão sobre os aspectos jurídicos da PEC 55. Hoje recebemos os convidados André Bastos, professor de Economia da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Com a gente agora no estúdio, Dr. Bruno Pena, advogado. O trânsito atrapalhou um pouquinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Peço desculpas aí pelo atraso e cumprimentar também os demais convidados, professor André, camarada Aldarantes e a audiência aqui da TV UFG. Aldarantes, no bloco anterior, nós falávamos, eu havia perguntado sobre o aspecto, sobre a visão jurídica da PEC. O senhor entende que a PEC é ou não inconstitucional? É inconstitucional, mas eu quero antes disso fazer referência a uma afirmação do André. Ele disse que é necessário ter responsabilidade fiscal, mas é necessário, sobretudo, ter responsabilidade econômica e social. O que ocorre quando você absolutiza ou dá um destaque excessivo a um aspecto, você prejudica outros. A realidade é um todo. Nós estamos tratando aqui de pessoas, nós estamos tratando aqui da educação, da saúde, da melhoria das condições de vida do povo. E essa dita responsabilidade fiscal, cujo objetivo é assegurar o pagamento de juros da dívida pública, significa um impacto gravíssimo nas condições de saúde e de educação. E, concretamente, o governo diz, não, mas não vai haver redução de gastos. Falso. Haverá redução de gastos. Haverá redução de gastos porque haverá redução de investimento, porque, primeiro, se não tivesse, eles não teriam esse interesse da desvinculação. A Constituição estabelece percentuais para a educação e para a saúde. Eles querem exatamente retirar isso. Mas mais do que isso, os dados indicam que, primeiro, a população vai crescer nesses 20 anos, ou mesmo nos 10 anos que o André fala, a população vai crescer. Vai aumentar a exigência de educação e da saúde. Então, isso aí é irrefutável. E mais do que isso, tem estudos que provam que, e eles dizem, não vai a reduzir, porque aí é só você fazer, digamos assim, uma alteração de despesas no orçamento. Você retira de outras áreas para a saúde e da educação. Isso é uma falsidade completa. Se isso fosse feito, você simplesmente reduz os gastos públicos de 9% para 2% do PIB. Isso é absoluto. É paralisar a máquina de Estado. Isso é exatamente querer o impossível. Na verdade, é uma argumentação falsa, demagógica, para dizer que não há redução. Claro que há redução. Por isso tudo, ela é inconstitucional. E ela é inconstitucional por 3 aspectos. A Constituição brasileira, no artigo 60, parágrafo 4, ela estabelece o respeito ao voto, direto, secreto e universal, a autonomia dos poderes e a garantia dos direitos e garantias individuais. Garantias dos direitos individuais está dito com essas medidas de redução drástica dos recursos para a educação e da saúde, quer dizer, evidentemente é uma quebra desses direitos. E isso faz parte das chamadas cláusulas pétreas da Constituição, não pode ser objeto de emenda constitucional. A Constituição ela tem aspectos dela que pode ser alterado por PEC.
mas tem outros que não pode, são as chamadas cláusulas pétreas. Direitos e garantias individuais fazem parte das cláusulas pétreas. Portanto, essa é a primeira dimensão que torna essa emenda constitucional, quer dizer, passível de uma ação direta de inconstitucionalidade. Segunda questão, a Constituição brasileira estabelece que o voto direto secreto deve ser respeitado. Quer dizer, o estabelecimento dessa emenda constitucional impediria que os futuros presidentes da República pudessem estabelecer os gastos a serem destinados à saúde e à educação. Ou seja, você está retirando a autonomia e os poderes de um presidente eleito pelo povo. Então, uma medida inconstitucional, quer dizer, impediria que o presidente da República pudesse exatamente atender às necessidades da educação e da saúde. E também tem uma terceira dimensão, que é exatamente a autonomia dos poderes. Com isso, se restringiria os recursos do Legislativo e do Judiciário por uma imposição dessa medida que é do Executivo. Então, por tudo isso, é inconstitucional. E por tudo isso já entrou o Supremo Tribunal Federal, alguns partidos, dentre os quais o meu partido, o PT, já entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo vai ter que opinar sobre isso. É ou não é inconstitucional? Então, essa questão é questão de fundo, é uma questão da mais alta relevância e não é à toa que os estudantes, inclusive aqui de Goiás, estão se manifestando. Tem mais de 1.000 escolas no Brasil se manifestando. Será que isso é gratuito? Não. É que isso expressa o sentimento de grandes parcelas da sociedade brasileira que estão vendo que esse governo está caminhando para acabar com a educação. Essa escola, por exemplo, de escola sem partido, isso é tentar despolitizar, retirar o espírito crítico da universidade, não ter evolução da ciência, do conhecimento, se não tiver o contraditório. Então, na verdade, reafirmando e terminando, essa PEC é inconstitucional. Lembrando que nós estamos ao vivo pela TV UFG, pela Rádio Universitária 870M e estamos ao vivo também pelo Facebook agora, pelas redes sociais aí. Eu vou fazer a mesma pergunta que fiz para os outros dois convidados, Bruno. A PEC 55 é inconstitucional ou não e por quê? Olha, essa PEC ela é inconstitucional, imoral e o mais grave, essa PEC é um engodo apresentado pelo governo para não ter que cortar gastos. Antes a história era outra, falava, olha, precisa cortar gastos, tem que reduzir cargo comissionado, tem que reduzir ministério. Entrou no poder, mudou completamente o discurso. Olha, vamos congelar os gastos, eu vou continuar gastando o tanto que eu gasto e para os futuros governos não pode mais gastar do que se gasta hoje. E a proposição dessa PEC é dizer o seguinte, porque quais são os argumentos? É necessário ter responsabilidade fiscal. Precisa ter um teto de gasto, todo mundo tem um teto de gasto. Mas sempre houve esse teto estabelecido pelo Congresso Nacional, que é a competência constitucional de estabelecer esse teto de gastos. Se colocar que há necessidade de aprovar uma emenda à Constituição, nos dispositivos transitórios da Constituição, para estabelecer um teto de gastos, é colocar, primeiro, que o Congresso Nacional não serve para nada. Não tem capacidade para estabelecer o teto de gastos do Executivo. Segundo, que o Executivo não tem capacidade para regular os seus gastos e aplicação desses recursos. E terceiro, que antigamente isso não acontecia, que não havia responsabilidade fiscal. Mas a gente acabou de ver um golpe dado no Brasil, transvestido de impeachment, em que se alegava justamente isso. Que não havia atendido as metas fiscais, que houve as pedaladas fiscais para maquiar esse teto, para maquiar essas metas. Então, essa PEC, na verdade, é um engodo daí na classe das soluções simplistas que volta e meia aparecem no Brasil. Quando se começa a ter muita criminalidade, o que surge? Não, tem que ter a redução da maioridade penal, tem que aumentar a pena, o Congresso tem que endurecer a legislação penal. Quando se discute qualquer problema na educação, vem outras medidas simplistas também, como agora a reforma do ensino médio através de uma medida provisória sem qualquer debate com a população. E o que é mais grave é que no nosso país a gente não goza mais de segurança jurídica. Nem no Supremo Tribunal Federal podemos confiar mais. Você pode dar um exemplo?
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, mesmo constando expressamente na Constituição Federal, ele que deveria ser o guardião da Constituição Federal, decidiu que uma pessoa pode ser presa antes do trânsito em julgado, muito embora haja previsão expressa na Constituição dizendo que não. E a pergunta que eu deixo é a seguinte: se isso é possível, se o Supremo julga contra a disposição expressa da Constituição Federal, o que impede o Supremo Federal amanhã de decretar a pena de morte de alguém? Do Supremo amanhã julgar a extradição de um brasileiro, como já aconteceu no passado? Então o que a gente precisa resgatar no Brasil é a segurança jurídica. É a gente jogar conhecendo as regras do jogo. A tirar do painel, do radar brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro. Que eu tenho certeza que o pessoal aprova uma PEC como a 55 falando assim, olha, amanhã lá na frente, se a gente ganhar o governo de novo, a gente tira a PEC, muda de novo a Constituição. E isso é algo muito grave. Eu acho salutar uma discussão como essa, porque o Brasil só vai se consolidar como democracia a partir do momento que a gente tiver uma Constituição que seja respeitada e que seja cumprida. Professor André, o senhor disse que tinha um complemento para ser feito? Sim, o primeiro traço é que a Constituição que a gente tem que defender é essa. Né? Nenhum ambiente democrático vai permitir que a gente discuta o resultado de um jogo democrático, de regras estáveis, de segurança jurídica, trocando Constituição. Isso vai ser uma perda para todos nós. A segunda é uma situação sobre o que é que a gente está vivendo agora como país. O que é esse tal problema do pagamento de juros que a gente tanto ouve falar? Juro que a gente paga hoje é devolução de dinheiro para a dívida construída no passado. Juro que a gente vai pagar amanhã é remuneração de dívida construída hoje. O Brasil está numa trajetória de endividamento que é crescente, queira ou não queira a Constituição. Isso é uma questão dinâmica conjuntural. O endividamento público no Brasil, de 4 anos para cá, voltou a crescer. É como um pai de família que, quando olha que as suas poucas reservas estão começando a ser queimadas com contas que não conseguem ser cobertas pelo seu salário, ele passa a reduzir custo por um tempo transitório até que ele consiga solucionar dentro da sua própria poupança sem a tomada de novo crédito para suprir contas da família que deveriam estar sendo supridas pelo salário. Se a gente não precisar tomar novo crédito, a gente não vai pagar juros lá na frente. Então é por isso que não é certo dizer que quem está buscando ou defendendo a PEC hoje está, na verdade, querendo aumentar a despesa com juros. Pelo contrário, está querendo dar disciplina para que o governo na frente, ou seja, nós na frente, não venhamos a pagar mais juros e que a gente consiga, nessa trajetória, diminuir a taxa de juros sobre a dívida que já existe. Na verdade, aqui é o seguinte, tem uma contradição. Só um instante, Aldo, com licença. É porque a gente precisa fazer mais um intervalo. Só para pontuar para outro intervalo. No outro intervalo. Tá. A gente volta com o Aldo falando aí sobre esse aspecto tão importante. E eu quero saber no próximo intervalo, se a PEC for aprovada, o que acontece. Quero saber de vocês, em um instante só. O Momento Brasil está de volta com uma discussão sobre os aspectos jurídicos da PEC 55. No episódio de hoje, recebemos em nosso estúdio André Bastos, professor de Economia da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, Bruno Pena, advogado, e Aldo Arantes, advogado e ex-deputado constituinte. Aldo. Eu acho que está por trás dessa discussão é uma relação entre combate à inflação ou desenvolvimento. Qual é o prioritário? Quer dizer, o modelo que nós defendemos, o centro é exatamente o desenvolvimento. Na realidade, quando se coloca a ênfase na questão da redução dos gastos, ênfase não, que absolutiza, ela termina exatamente impedindo o investimento e, portanto, criando condições, inclusive, para resolver a questão do equilíbrio fiscal. Então, o equilíbrio fiscal você resolve na medida que você gera riqueza. Quer dizer, é uma concepção completamente furada da paz do cemitério. Você não gasta nada e aí você morre de fome. Não é por aí. Até porque o povo não pode morrer de fome. E eu quero exatamente dizer que essa PEC ela faz parte de um projeto maior.
Você perguntou das consequências. É o projeto que vai estar dilapidando a educação, a saúde, a economia nacional, as condições de vida, está vendendo o patrimônio do povo brasileiro. Está aí a questão da Petrobras. Quem não viu, veja o filme do Oliver Stone, Snowden, ele demonstrando exatamente o envolvimento, quer dizer, do senhor Sérgio Moro, na questão do envolvimento com grupos internacionais no processo exatamente de entrega da riqueza brasileira. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o agravamento das condições de vida do povo, vai acontecer a fragilização, a quebra das conquistas na área da educação, da saúde, vai exatamente ter uma quebra da soberania do país. Então, o que está em curso é um projeto esse que está muito sintonizado com o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Alemanha, que é exatamente essa ideia do neoliberalismo, é o lucro máximo, sem se preocupar com a situação das condições de vida do povo, que é, como eu já disse no início, é a razão real e efetiva do golpe que foi dado. O golpe foi dado para colocar um fim no projeto, para exatamente golpear o mandato da presidente Dilma, golpear de forma ilegítima e ilegal, para fragilizar a liderança do presidente Lula. Ocorre que essa política agressiva contra os direitos do povo, contra a soberania, na verdade, ela vai levantando a sociedade. Nós estamos vendo aí através dessas manifestações da juventude. Então, eu acho que essa vai ser a consequência. Isso eles estão plantando exatamente as condições de uma virada do país com a rebeldia que se cria com essas medidas que estão sendo adotadas. Inclusive a PEC 55. Eu repito a mesma pergunta, Bruno. Na sua concepção, o que acontece se a PEC for aprovada nos moldes em que está colocada? São várias consequências. Dos aspectos jurídicos, principalmente. Inclusive jurídico. Um dos riscos que acontece, está previsto expressamente como consequência se descumprir os congelamentos, o teto da PEC, por exemplo, é suspender o concurso público. Não realização mais de concurso público. E hoje, com a moda de OS, organizações sociais, terceirizações, pode levar a uma consequência gravíssima. Hoje, ainda sem a vigência dessa PEC 55. Eu sou advogado de alguns sindicatos de servidores públicos no estado de Goiás. Recentemente, o governador do estado de Goiás aprovou uma lei na Assembleia estabelecendo a database da segurança pública. Quando chegou na hora de pagar a database, foi na Assembleia, alterou a lei novamente, postergando a database, que é um direito constitucional do trabalhador de reparar o salário do servidor de acordo com as perdas inflacionárias, sem ter a desculpa da PEC 55. Se vier essa PEC 55, os governantes poderão, de um certo modo, falar, não vou ter como pagar a data básica, senão eu vou descumprir a PEC 55. Desse ano nós não vamos pagar data básica. É o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, diante da crise. Mas você não vê ninguém falar em cortar a verba de publicidade, em diminuir gastos do cartão corporativo que cresceu exponencialmente no novo governo agora que entrou de forma ilegítima. Houve um aumento, um reajuste salarial de mais de 40% ao judiciário. Então, num momento que deveria se falar em corte de gastos, aí sim, para sanar o aspecto dos gastos com juro, não, se fala num congelamento dos gastos sem poder gastar pelos próximos 20 anos. Professor André Bastos, e aí complementando o que o senhor havia dito, eu volto à mesma questão, né? Se a PEC for aprovada dos moldes que está, inclusive o senhor levantou um aspecto preocupante, que é o tempo, a questão do tempo. O que acontece? O que vai acontecer é que o governo vai ter definido por um instrumento específico, que é o índice de preço ao consumidor, vulgarmente a inflação, o aumento de suas despesas por um prazo definido pela PEC, 10 anos a serem debatidos depois. O que significa, na prática, que pode trazer muito benefício para quem está lá embaixo. Talvez não tanto para os servidores públicos, talvez não tanto para os servidores públicos que tenham salários mais altos e que, inclusive, muitos deles, inclusive na esfera federal, não têm recebido um reajuste de salário tão generoso quanto a inflação. Tem encarado, ao longo dos últimos 10 anos, reajustes abaixo da inflação e que, por isso, fizeram mobilizações específicas contra o Congresso, contra as Assembleias Legislativas Estaduais. O que a gente tem que tratar aqui de forma séria é o respeito às instituições. A capacidade do presidente, da presidente, relacionar-se com a sociedade, a capacidade e a autoridade do Legislativo para ser o fórum específico de representação e o respeito
ao setor de todo o Poder Judiciário de fazer o controle jurídico das instâncias que estamos fazendo. A gente tem que buscar que a sociedade brasileira se encontre nos próximos 2 anos num caminho de que a direita não vá mais para a direita e que a esquerda não vá mais para a direita, para que a direita não se torne mais conservadora e refratária aos direitos que todas as pessoas têm e que a esquerda não se torne mais irresponsável e refratária a um discurso técnico de responsabilidade fiscal. Nosso tempo realmente está chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente a cada um dos senhores. Obrigado, professor André Bastos, pelas suas contribuições neste debate. Muito obrigado. De nada, e agradeço de novo o convite para discutir assim com outros, interdisciplinarmente, com outros debatedores qualificados. Advogado Bruno Pena, nosso convidado, o trânsito atrapalhou um pouquinho, mas a gente fica muito feliz pelo seu esforço em chegar aqui, vencer o trânsito e trazer a sua contribuição neste debate tão importante que é a aprovação ou não da PEC 55. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estabelecer esse contraditório junto aqui dividindo a bancada aqui com o Aldo Arantes, com o professor André, e parabenizar a TV UFG e toda a equipe por trazer esse debate que deveria em outros órgãos de comunicação estar travando o mesmo debate e que a gente não vê esse debate acontecer de forma tão aprofundada. Eu quero agradecer também imensamente o advogado Aldo Arantes, que veio de Brasília para Goiânia em tratar de assuntos pessoais familiares, mas se dispôs em antes passar aqui na TV UFG, lembrando que nós estamos ao vivo pela TV UFG, canal 14, 21 na NET, e também ao vivo pela Rádio Universitária 870 AM e também pelo Facebook, né? O nosso agradecimento especial a vocês que nos acompanham aí no Facebook, essa transmissão ao vivo. Aldo, muito obrigado. Obrigado a vocês, eu quero também parabenizar aqui a TV. E quero dizer o seguinte, quero reafirmar minha solidariedade à luta contra a PEC, à luta dos estudantes, e dizer que é necessário que a sociedade reaja. Quer dizer, o que está em curso necessita de uma resposta da sociedade. O que está em curso é exatamente o futuro do Brasil. E nós todos que somos responsáveis, daí a importância de um debate desse para politizar, para que a sociedade perceba o que está acontecendo. Então eu quero aproveitar a oportunidade para mais uma vez parabenizar a luta dos estudantes, a luta justa, e estimular. É necessário que todos ocupem os seus lugares para lutar, para debater, para discutir com a racionalidade, não com ódio e a violência que a direita tenta impor. Seja invadindo o Congresso, seja assassinando o estudante, mas através da razão, do convencimento, para que a gente possa retomar o caminho civilizacional que, na verdade, houve um retrocesso nesse momento, está havendo. É o futuro que nós devemos exatamente trabalhar para que a gente possa abrir perspectivas novas para o povo brasileiro. Com os agradecimentos aos nossos convidados, Momento Brasil vai ficando por aqui. Encerramos hoje a nossa primeira série de programas com 5 episódios. Se você perdeu algum e quer rever o episódio anterior, acesse o site da TV UFG, www.tvufg.org.br. Você pode aproveitar ainda para acessar o site www.radio.ufg.br dentro da programação da Rádio Universitária. Acompanhe a Rádio Universitária pelos 870M e a TV UFG pelo canal 14 da TV aberta e 21 da NET Goiânia. Fique por dentro da nossa programação. Nós esperamos ter contribuído com esse debate sobre a PEC 55. Até mais.